Nós vamos continuar então, eu vou continuar mostrando alguns materiais para vocês, mas nós vamos fazer uma coisa legal agora. Não que até agora não tenha sido legal, quer dizer, acredito que tenha, né? Não sei. Mas nós vamos fazer uma coisa meio diferente. Na sua Bíblia e seu catecismo, muito obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar, de certa forma, montar uma pequena pregação aqui, tá? Por que isso? Eu já mostrei a grande maioria das coisas, tem uma coisinha ou outra que eu não mostrei ainda, mas enfim, já mostrei quase tudo que eu trouxe aqui para vocês. E agora eu queria mostrar como usar. Eu vou dar ênfase para o catecismo, para a Bíblia do Peregrino, para te ajudar aí no que você já tem na sua casa, ou o que é acessível para você comprar já essa semana, se você quiser. Mas eu vou usando as outras coisas. Nós vamos montar uma pregação, vamos supor que o pessoal tenha nos passado aí, passagem bíblica, de Mateus 16:13. Vamos abrir lá em Mateus 16:13. Você que tiver a Bíblia do Peregrino, abra ela. Você que não tiver, abra aí a que você tem acesso aí na sua casa. Inclusive, quem que é editora da Bíblia do Peregrino? A Paula. Se quiser patrocinar o setor de juventude da Diocese de Catanduva, a gente agradece. Mateus 16:13. Vamos lá. Aqui na do Peregrino vai estar como Confissão de Pedro, na sua, não sei, mas enfim. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens que é este homem? Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei a chave do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém que o Messias era ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, então nós vimos aqui a primeira coisa que dá pra gente perceber, né? A tradução é um pouco diferente, porque aquela tradução mais tradicional que nós temos, ela vai dizer, nesse trecho aqui, aquilo que ligares no céu e ligares na terra, eu também ligarei. Então, aqui nós temos diferença, atares, né? Então vocês já começaram a perceber a diferença da tradução. Então é por isso que eu digo, quando vocês forem fazer uma pregação, tenta entender um pouco do público. E se o público tiver uma Bíblia específica, tenta levar ela. Se você tiver, se não tiver também, aí o que eu aconselho? Chegou no lugar, a tua Bíblia é diferente de todo mundo, fala para eles, pessoal, acompanha a minha leitura. Porque eles vão ter um entendimento muito melhor eles acompanhando a tua leitura do que lendo junto numa tradução diferente, tá? Mas enfim, a primeira coisa que a gente vê é a tradução. E vamos lá então agora para o rodapé. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, pessoal, que não tem a Bíblia do Peregrino, o tamanho do rodapé dela, e é por isso que eu recomendo ela, tá? Então nós lemos aqui Mateus 16:13 ao 20. Nós temos essa página toda, Boca, que está à minha mão direita aqui, ó, o rodapé inteirinho, ajudando a explicar essa passagem. Então, eu não sei se já mostrou, né? Então, pessoal, vocês podem ver que é um considerável rodapé e é uma passagem muito conhecida. Então, provavelmente nas outras Bíblias também vai ter isso. Aí, o que eu faria se eu estivesse preparando uma pregação? Bom, li o texto. Vamos lá, vamos anotar algumas coisas aí. Você que está aí assistindo, eu já falei que é para ter um papel e uma caneta. Se você não pegou ainda, pega agora. Algumas coisas que vocês vão ter que analisar. Livro de São Mateus. Tá. Primeira coisa que você vai ter que entender. Se você ainda não estudou isso, né? Quem escreveu o livro de São Mateus? Primeira coisa. Outra coisa que você vai ter que entender. Quem foi Mateus? Tá? Uma terceira coisa que é importante você entender. Para quem Mateus escrevia? E você nunca vai ler a Bíblia só lendo
a partir do, por exemplo, aqui no nosso caso, a partir do versículo 13. Por quê? Eu fiz isso agora porque nós não temos tanto tempo assim. Mas se eu tivesse na minha casa, tivesse 4, 5 horas para uma pregação, eu iria ler, entender tudo que está vindo antes desse capítulo 16, versículo 13. E aí varia muito, entendeu? Eu poderia ler, de repente, um capítulo inteiro anterior, 2 capítulos inteiros anterior, para entender qual o contexto que está vindo. Às vezes não, a maioria delas, quase 100% delas, não tem ligação estritamente histórica, assim, falar, aconteceu tudo nesse formato aqui, uma atrás da outra, assim. Mas isso te ajuda a entender o autor, qual é a lógica que ele usou para escrever o livro. E também leria um pouquinho daquilo que vem depois do 16, tá? Por que isso? Para eu entender o que está acontecendo, tá? E aí, se nós fôssemos lá para o rodapé, do versículo 1 ao 4, ele vai estar assim para a gente. Discute-se a autoridade de 2b3, que fazem sentido no contexto. Então nós vamos lá, perdão pessoal, eu comecei do versículo 1 é do 13, perdão. Daqui até o final do capítulo, isso aqui é interessante, isso aqui começa a entender o contexto, tá? Daqui até o final do capítulo 18, Jesus vai dedicar-se a seus discípulos para ir formando a comunidade. Na confissão de Pedro e na transfiguração, então a transfiguração, para vocês entenderem, a transfiguração está no versículo 17, vocês viram ali? Por isso que é importante vocês entenderem um todo. Se você pegar só aqui, Mateus 16, 13, e vamos supor que você parasse ali no 20 mesmo, até onde nós fomos, você ia ter uma visão muito, muito pequenininha daquilo que está falando a palavra, de onde que a gente está vindo nela, para onde nós estamos indo, e ia faltar muita coisa, entendeu? Então vamos voltar lá no rodapé. E na transfiguração culmina a composição de Mateus sobre o mistério de Jesus. Ambas as cenas apontam para a ressurreição. Do 13 ao 20 ele vai dizer assim: o texto de Mateus é muito denso e elaborado. Apresenta um fato tal como a comunidade entendeu e viveu. Nota-se o paralelismo das identificações. O povo diz que o filho do homem é João, Elias, Jeremias ou profeta. Vós dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Trata-se de identificar o ser da pessoa de Jesus, não de um ser transcendente e misterioso. Transcendente é aquilo que é óbvio que é aquilo que transcende. Como eu vou explicar para você isso? É aquilo que é sobrenatural, vamos dizer assim. Então aqui o objetivo não é esse, e nem falar de um Jesus misterioso. O Filho do Homem e eu são o mesmo sujeito que busca um predicado. O povo não hostil que presenciou a atividade de Jesus considera-o algum enviado especialíssimo de Deus para preparar a era messiânica, inclusive alguém poupado da morte ou morto e redivivo para ter maior autoridade. Simão, que pela carne e sangue é filho de Jonas, declara que Jesus é o Messias esperado, e Jesus o ratifica, declarando que a confissão procede de uma revelação do Pai, pelo qual Pedro tem uma bem-aventurança particular. Dito isso, prossegue, estabelecendo e declarando a função específica de Simão. Jesus se propõe construir um templo que é uma comunidade nova, na qual Pedro será a pedra fundamental. Então vamos parar aqui para a gente começar a entender o rodapé. Eu acho que eu nunca fiz isso de ir lendo o rodapé e parando para explicar. Mas é o seguinte para nós entendermos aqui. Então o que vem dizendo essa passagem para nós? Nós já fomos entendendo nessa explicação do rodapé aqui. Que Jesus ele vinha preparando uma comunidade de cristãos. E que Pedro seria o líder dessa comunidade. Então você começa a entender aqui a função de Pedro, e inclusive a função do Papa, liderar a comunidade terrestre que Cristo formou. Entendem? E agora vocês conseguem entender por que eu falo que a Igreja Católica Apostólica Romana é a continuidade da vida de Cristo? É aqui que ela começa a ser formada, a igreja, a instituição. Aquilo que nós temos hoje, padres, bispos, enfim, aquilo que nós seguimos hoje começou a ser formada lá atrás. Então aqui no rodapé, nós já começamos a ter indícios disso. E aqui ele vai dando também muita referência. Você que está com a Bíblia do Peregrino, você já está vendo aqui que tem muita referência bíblica.
que você pode em outros lugares buscar referências para justificar essa passagem. É claro, numa pregação, você não vai sair jogando tudo isso de informação na cabeça do pessoal, você vai ter que esmiuçar, como eu estou tentando fazer com vocês aqui agora. Mas é importante vocês entenderem, por quê? Aí você vai começar a ter um real entendimento. Bom, eu não vou chegar até o fim aqui para nós não nos estender muito em uma só Bíblia. Mas vou pegar a minha de Jerusalém aqui e vou fazer a mesma coisa. É o que eu faria preparando uma pregação. Eu abriria lá em Mateus 16, 13 novamente. E aí eu vou encontrar eu vou ler direto o rodapé, tá, pessoal? Embora seja interessante vocês verem que a tradução é diferente, mas não vou ler tudo não. Eu só vou ler o finalzinho aqui que na primeira vez que eu li me impactou, que ele vai usar uma palavra diferente, né? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Tá vendo que é a questão da tradução? Aqui ele tratou o inferno como Hades, que é a forma que nós encontramos na mitologia, né? Para entender o inferno, enfim. Mas pra vocês entenderem, as palavras vão ser diferentes, e aqui sempre vai ser mais difícil, tá? No Jerusalém. Bom, vamos lá para o rodapé. No rodapé no rodapé D, que ele vai dizer, na minha aqui, o título vai estar Profissão de Fé e Primado de Pedro. Na de Jerusalém, do Peregrino estava Confissão de Pedro, só. Aqui está Profissão de Fé e Primado de Pedro. No D, que vai ser só o título, ele vai nos dar um rodapé assim. Encontra-se no Pentateuco paralelos à instituição de um alto funcionário. Entenderam o que eu falo para não comprar essa? Você, que não estudou nada, se ele te dá um rodapé desse, você vai entender o quê? Nada. Nós vamos lá agora, que eu tenho que achar as letrinhas aqui, elas são miudinhas no meio dos escritos. Letra E, que vai acabar lá em profetas. Então, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Vai ser lá na letra E, aqui para mim. Aí eu vou lá no meu rodapé, o título, profeta, que Jesus não reivindicou, senão de maneira indireta e velada, mas que as multidões lhe deram sem hesitação. Tinha valor messiânico. Aí tem várias citações bíblicas, tá? Aqui tem muita citação bíblica nos rodapés, eu estou pulando todas elas. Tinha valor messiânico, pois que o espírito de profecia, extinto desde Malaquias, devia reaparecer, segundo a opinião dominante entre os judeus, como sinal da era messiânica, seja na pessoa de Elias, seja sob a forma de uma efusão geral do espírito. De fato, no tempo de Jesus, surgiram muitos falsos profetas. Quanto a João Batista, esse foi realmente profeta, mas como precursor vindo com o espírito de Elias, ele negou ser o profeta que Moisés havia predito. Bom, enfim, esse é o rodapé. Como eu peguei uma passagem muito importante, foi proposital, aqui tem um rodapé um pouquinho mais longo, vamos dizer assim, mas é isso também. Você viu que aqui ele vai te ajudar muito mais historicamente, ele vai te colocar, na de Jerusalém, ele vai te colocar muito mais inserido no contexto histórico. Então você viu aqui que ele vai explicar o que era o título de profeta no tempo de Jesus. Então ele vai te esmiuçar um pouquinho isso. Então isso vai ajudar no quê? Você começar a ter entendimento. Quando eu vou fazer as minhas pregações, eu recomendo que você faça a mesma coisa. Você até pode ler a passagem direta. Por exemplo, isso aqui é uma passagem curta, eu leria ela direto, se eu estivesse fazendo uma pregação, como li aqui para vocês. Se ela fosse uma passagem mais longa, com mais versículos, eu não leria direto. Só que o que eu faço em 100% das vezes, se eu li direto no começo ou não, eu volto e vou pausando. Então, por exemplo, eu leria aqui, quando Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, quem dizem os homens que é este homem? Eu pararia aqui. E aqui eu já começaria a explicar por que Jesus fez essa pergunta. Da onde eles estavam vindo, por que os homens estavam dizendo aquilo de Jesus. Eu ia começar a destrinchar. E onde que eu encontro todas essas informações? Nesses rodapés. É uma coisa que eu costumo dizer. O pessoal fala assim, o pregador, ele é iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz através dele. Isso é verdade, perfeitamente verdade. Só que o Espírito Santo, ele trabalha com aquilo que você tem. Se você não tiver nada desse conteúdo aqui, não tiver estudado nada, não souber nada, o Espírito Santo não vai conseguir agir na tua vida de forma que você vai explicar tudo pro pessoal e o pessoal vai conseguir compreender, tá? Então, qual que é o segredo aqui? Absorver o máximo de informação. O máximo de informação. Aí depois o Espírito Santo usa como ele quer.
Bom, vamos lá. Eu não vou pegar outra Bíblia, perdão, eu vou pegar a aqui, que todo mundo está curioso dessa vermelhinha aqui, né? Vou pegar aqui em Mateus 16, 13 também. Ah, uma coisa que eu não falei dela, que isso não vai mudar nada na vida de vocês, tá? Mas ela é meio grande assim, porque ela tem latim. O que você vai fazer com isso? Nada. Mas tem o latim aqui. Se você souber falar latim, você pode ler a Bíblia em latim. Do lado esquerdo é latim, do lado direito é português. E é português de Portugal, tá? Não é português brasileiro, vamos dizer assim. Então aqui ela vai me dar um rodapé legal, um rodapé top pra caramba. O Boca não vai conseguir focar, eu só vou, porque eu vou ter que mostrar várias páginas. Então ele vai iniciar nessa daqui, essa outra aqui, rodapé também, aqui na reta do meu dedo. Na hora que eu virar aqui, rodapé, tudo isso aqui é rodapé. E tudo isso aqui é rodapé também do 16. Vamos ver aqui onde vai acabar. Ele vai acabar nessa outra parte. Então vocês viram aqui que é verdade o que eu falei. Tem muito rodapé. Essa daqui ela ajuda demais. Não vou ler tudo, tá? Eu vou só ler um pedacinho para vocês entenderem como que ela vai explicando, para que ela ajuda. Neste passo promete-se a Pedro o primado sobre toda a igreja. Primado que Jesus lhe conferira depois da sua ressurreição. Segundo nos relata o Evangelho de São João. Então você vê aqui que ele já faz uma referência a São João. Nós estamos no Evangelho de Mateus, ele está jogando para a referência a São João. Isso também é legal, isso é importante, você fazer, ter esse entendimento de como que os 4 evangelhos são explicados de forma diferente. Aí nós vamos ter ali os sinóticos, né, que são os 3 primeiros, o de João no final. Então Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos conseguir entender todo o contexto e nós vamos ter ligação no outro. São contadas, a história é contada de forma diferente, um dá mais ênfase numa coisa. E aí que é legal que eu falei para vocês, entender o autor. Entender quem é o autor e para quem que ele está pregando. Aí vocês vão entender o porquê que um dá mais ênfase numa coisa e no outro dá menos. Você vai ver lá, pô, Mateus tem um baita de um textão para explicar um negócio. O Marcos vai ter um textinho desse tamanho assim para explicar a mesma coisa. Ah, por quê? Era o motivo dele era para quem ele estava evangelizando. Então, por exemplo, Mateus aqui, só para a gente já entender um pouco de Mateus, ele evangelizava os judeus. Então, para judeu, ficar tendo referência bíblica do Antigo Testamento e tudo mais, era o que ele precisava para acreditar em Jesus Cristo. Por quê? O povo judeu era aquele povo que para nós hoje lia o Antigo Testamento, na época não era Antigo Testamento, era o que eles tinham de Sagrada Escritura, era o povo que acreditava naquilo que os profetas anunciavam e esperava o Messias. Então fazia todo sentido Mateus evangelizando um judeu ficar dando referência do Antigo Testamento o tempo inteiro, porque ele estava tentando convencer alguém que acreditava no Antigo Testamento. Tá? Então é por isso que vocês têm que começar a entender tudo. Não é pegar um capítulo, um versículo ali, 2, 3, 4, 5 versículos, e achar que você vai interpretar aquilo. Ah, eu vou ler aqui, eu vou ficar rezando o dia todo aqui, que Deus vai me mandar uma luz, e eu vou entender. Não, só se for muito santo, for um São Padre Pio de Pietrelcina, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, for um doutor da igreja aí escondido aí na multidão, entendeu? Do contrário, não vai acontecer isso. Então, nós, meros mortais, com a humildade que nós temos que saber que nós temos que estudar. Tá? Então, vamos lá. Os poderes supremos são dados a Pedro para bem da igreja. Como, agora que complica um pouco o português deles aqui, como está a dedurar até o fim dos tempos, esses poderes transmitir-se-ão àqueles que sucedam a Pedro ao longo da história. O romano pontífice em concreto sucessor de São Pedro. Então aqui ele vai falar muito da sucessão apostólica, da sucessão, na verdade, da cátedra de Pedro, né? Então é legal, cada um, eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem, cada um vai ajudar vocês de uma forma, tá? Cada um vai dar um entendimento para vocês diferente, vocês vão pegar aquilo que é necessário para o público que vocês estão evangelizando, vocês também precisam pensar com a cabeça daqueles que escreveram a palavra de Deus, tá? Como eu disse aqui o exemplo de Mateus, que falou para um judeu, eu estou indo pregar para um ateu, eu tenho que ter inteligência. Como que eu vou pregar para um ateu? Se eu ficar falando só de Bíblia para ele é ateu, ele não acredita em Deus, você acha que ele vai acreditar na Bíblia? Não vai. Então eu vou usar de um artifício aí de pregação para ele diferente do que eu vou usar para alguém que é da igreja, que acredita. Por exemplo, para vocês que estão aqui nos acompanhando. Entende? Então é vocês compreenderem o todo e adaptar para o público que vocês estão pregando. Se vocês conseguirem fazer isso demora, tá? É ao longo do tempo, é prática, é ir fazendo e aprendendo. Isso eu não aprendi do dia para a noite.
fui errando, fui vendo se dava certo ou não dá, por isso que eu sempre pergunto. Eu não pergunto pro pessoal se está sendo bom, pra vocês ficarem jogando confete para mim. Eu pergunto para realmente ter um feedback. O que vocês estão achando? Tá dando certo? Não tá? Por quê? É assim que eu vou entendendo. Aquilo que eu fiz deu certo, aquilo que eu fiz deu errado. É assim que o pregador vai aprendendo. É tentando, acertando e errando. Bom, beleza. De Bíblia é mais ou menos isso. Aí eu vou mostrar aqui a catena áurea, que eu não me lembro quem perguntou aqui da catena áurea, mas eu vou falar um pouquinho. A catena áurea, o que ela vai me ajudar? Bom, aquela galera que gosta de citação de santo. A catena áurea, São Tomás de Aquino, catena áurea, exposição contínua sobre os evangelhos. Cara, isso aqui é fantástico, fantástico. Só que não é para você comprar antes de ter essas outras coisas, tá bom? Isso aqui eu estou te mostrando, se você já tiver condição de comprar, já for no teu tempo aí de comprar. Catena áurea, eu vou abrir lá também. Ela é, como está escrito aqui, é exposição contínua sobre os evangelhos. Então ele pega aqui, no caso essa daqui é só de Mateus, é bem grossa, mas é só de Mateus. E ela vai, os santos da igreja, ele vai compilando o que os santos da igreja disseram ao longo da história. Ele faz isso de forma contínua. Então ele pega ali, capítulo 1, versículo 1, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo, o que cada um foi falando. Eu vou abrir lá, em 16, então aqui, não sei se alguém tem a catena áurea, se tiver e não souber usar, quando você abre, sempre na página de cá, que vai estar na sua esquerda quando você abrir ela, vai estar escrito aqui em cima, capítulo 15, no caso aqui. E aqui do outro lado, Lectio 1, versículo 1 a 6. Vai estar aqui. Então é aqui que você vai saber se direcionar para entender aonde está o que você precisa encontrar aqui referente à palavra de Deus. Então vamos lá. Capítulo 16. Vamos encontrar o capítulo 16 aqui. 16, 13. Vamos lá, encontrei aqui. Aqui. Lectio 3. Aí ele vai dar um pouquinho, Boca, dá uma mostrada aqui de novo aqui. Ele vai dar aqui, então, onde começa. Então ele pega um trechinho da palavra de Deus, que é, inclusive, a que nós acabamos de estudar. Então ele vai dar aqui um trechinho curto daquilo que está na Bíblia. Deu para ver aí? E ele vai explicar do 13 ao 19. Ele vai começar com São João Crisóstomo. Ele vai começar assim. Eu não vou ler todos, tá, pessoal? É bastante. Até porque é uma passagem muito importante, então geralmente tem bastante conteúdo sobre ela. Disse Cesareia de Filipe, e não simplesmente Cesareia. Porque há outra Cesareia. Aqui é legal, cara, porque aí começa a brincar com a história misturado com a geografia. Isso, para ter entendimento da palavra de Deus, é fantástico. Então, porque há outra Cesareia, que é a de Estraton. Não foi nesta. Cara, isso é um santo falando. Isso é precioso, cara. Só a Igreja Católica tem isso. Não foi nesta, mas na primeira que o Senhor interrogou os discípulos, afastando-se dos judeus, para que, retirados para longe de todo temor, dissesse o que tinham em mente. Olha aqui o entendimento de São João Crisóstomo dessa leitura. Jesus retirou eles de perto dos outros, para que eles não tivessem medo de dizerem aquilo que eles achavam de Cristo. Porque Jesus podia ter virado na frente de todo mundo e falado assim, quem que vocês acham que eu sou? É lógico que tudo eles ia defender Jesus, porque ele estava na frente de todo mundo. Agora ali no íntimo, Jesus chamou e falou assim, eu não estou ouvindo o que o pessoal está falando de mim. Mas e vocês? O que vocês falam de mim? O que vocês pensam? Então aqui é um santo. E aqui é um lugar seguro para você buscar. É diferente de você buscar na internet um Google, por exemplo. Que é como eu expliquei um pouco antes. Você não sabe quem que colocou aquilo na internet. Você não sabe nem se é verdade o que colocaram ali, tá? Então vamos lá. São Jerônimo, o que ele vai falar? Este Filipe era irmão de Herodes. Então, a Cesareia de Filipe, né? Então, era um lugar específico, geograficamente falando. E aqui São Jerônimo vai falar. São Jerônimo é quem compilou todo o cânon bíblico, tá? Este Filipe era irmão de Herodes, o tetrarca de Itúria. Aí você vai ter que estudar um pouco de geografia da época, que é muito legal também. Não é prioridade do pregador, mas é da hora. Que honra a Tibério César deu a cidade. Hoje se chama Panais, o nome de Cesareia. Então, enfim, ele vai dando. Ali embaixo ele vai ter de Orígenes, de novo São Jerônimo, já um pouquinho, um trecho um pouco mais para frente. Então vai aqui, São Jerônimo vai dizer assim, esta questão, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Está entre
parênteses, né? Aí ele vai dizer, é belíssima, porque os que falam do Filho do Homem são homens e os compreendem sua divindade, não são chamados de homens, mas de deuses. Então aqui ele vai começar a explicar a passagem. E vão ter várias páginas, aqui já deu 1, 2, 3. Olha, tem um santo aqui chamado Rabano Mauro. Interessante. Vai ter mais umas duas aqui. Rapaz, é grande, é como eu falei, é um texto muito conhecido, então é bem grande. Ó, deram 6 páginas aqui de explicações. Tudo de santos da igreja, a maioria de São Jerônimo, Orígenes, São Crisóstomo, Santo Agostinho, vamos ver o que Santo Agostinho fala aqui nesse trecho. Não se deve pensar, contudo, que foi aqui que Pedro recebeu o seu nome, como João o relata. Ele o recebeu quando lhe foi dito, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então assim, ele vai aqui na Catena Áurea, é legal, demais, porque ele vai te criando todo um contexto histórico, geográfico, ele vai te dando a visão de um santo da igreja. Então nós vamos ter ali Santo Hilário, que ele vai dizer, a confissão de Pedro mereceu uma grande recompensa, porque viu no homem o Filho de Deus. Por isso segue, respondendo Jesus, disse-lhe, bem-aventurados é Simão Barjonas. Aqui já é uma outra tradução, né? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Então, assim, são santos da igreja. Esse, sim, é muito confiável para vocês usarem os santos para fazerem traduções daquilo que vocês estão estudando, tá? Uma outra coisa que é muito legal, que o pessoal me perguntou aí que eu fiz no vídeo, e que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que pode nos ajudar. Vamos ver aqui, o que eu pego? Eu vou pegar Mateus, vamos ver se nós encontramos aqui. Eu nunca fiz a experiência de pegar Mateus, mas esse, eu não mostrei, né? Esse aqui é um dicionário bíblico, tá, pessoal? Mackenzie, é um dicionário bíblico. É a última coisa que você vai comprar, tá? De tudo isso aqui, não se empolga não, que isso aqui é a última coisa que vai te ajudar nas coisas aqui de pregação. Tem muito mais coisa importante. Então vamos lá, vamos tentar ver se encontra Mateus. Eu nunca fiz a experiência de procurar Mateus aqui, mas com certeza vai ter, né? Mateus. Mateus Evangelho. Vamos lá. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4. Vão ser 4 páginas, que eu não vou ler para vocês, só explicando. Vou ler um trechinho para vocês entenderem mais ou menos como que é o material, né? Vamos lá, onde começa? O nome aparece na lista dos 12. Então ele já começa no dicionário bíblico dizendo, olha, Mateus aparece na lista dos 12. Entretanto, apenas em Mateus 9, aí ele vai começar a dar referência bíblica, aqui também dá muita referência, tá? Mateus 9, 9, 13 e 10, 3. É que Mateus é identificado como publicano, Levi, cuja vocação é relatada em Marcos. Então, aqui, para vocês, aqui o que eu falei, é importante vocês entenderem o autor, né? Buscando aqui, vocês vão entender o autor. Buscando aqui no dicionário bíblico, vocês vão conseguir entender. Embora, nas bíblias de estudo, qualquer uma delas, do Peregrino é muito boa, inclusive. Antes de começar o livro, tem toda a introdução do livro, tá? Então você fica despreocupado em comprar dicionário bíblico, embora seja bom, seja legal, se já tiver no momento de comprar, tiver dinheiro para isso, enfim. Aí você faz a tua escolha, mas não precisa, porque na introdução dos livros já vai ter aí ajudando você. Aí vai ter lá, primeiro autor, Pápias, não, na verdade eu falo Papias, que inclusive vai aparecer em um outro livro que eu tenho aqui, que é um dos primeiros cristãos. Bispo de Hierápolis, por volta do ano 130, citado por Eusébio, atribui ao apóstolo a composição dos ditos de Jesus em aramaico, acrescentando que cada um os traduzia como melhor soubesse. A mesma atribuição faz Irineu, o qual acrescenta que Mateus escreveu quando Pedro e Paulo fundavam uma igreja em Roma, isto é, entre 60 e 65 d.C. Entretanto, Irineu depende de Papias no que se refere a essa atribuição, ao passo que sua fonte para a datação é ignorada. Então aqui, ele vai começar a te dar muito embasamento histórico, tá? Todos os nomes que ele citou aqui, que eu li, esses nomes meio diferentes, são os primeiros cristãos, são os pais da igreja, que nós vamos encontrar naquele outro livrinho que eu mostrei para vocês,
Então, São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, o pastor de Hermas, a carta de Barnabé, esse Papias que é citado aqui, e a Didaqué, que é o primeiro catecismo dos apóstolos, aí, que inclusive eu trouxe para mostrar para vocês. Então ele vai ser citado. Então aqui ele vai te colocando todo num contexto histórico muito legal. Já era? Mostrou? Vamos lá? Então, aqui você vai começar a montar uma pregação. Eu gasto horas fazendo tudo isso aqui, porque eu vou abrindo coisa, fechando coisa, eu leio tudo, eu vejo todo tipo de rodapé, vejo todo tipo de documento, vejo todo tipo de coisa aqui. Mas nós não temos tempo. No caderno de estudo do Scott Hahn, que eu já mostrei, esse aqui eu trouxe só o de Mateus, mas tem de todos os evangelhos, tem de várias cartas, enfim, eu tenho todos que já foram publicados, mas eu não trouxe, porque ia ficar muita coisa para trazer. Mas, enfim, eu posso abrir lá também Mateus 16, 13. Então, Mateus 16, 13. Ele vai ser bem mais simples, bem mais direto, tá? Os evangelhos normalmente destacam a preeminência de Pedro em relação aos outros apóstolos. Este episódio define explicitamente o seu papel. Aí ele vem para a explicação. A bênção que Jesus concede a Pedro baseia-se em várias tradições do Antigo Testamento a respeito da aliança de Deus com Davi. Os conceitos chaves e as principais imagens usadas: Messias, filho do Deus vivo, pedra, constituirei, poder da pedra, chaves, reino. Tudo está acontecendo me perdi. Tudo está conectado, ao estabelecimento do reino de Israel sob o comando de Davi, sua confirmação por Salomão. Enfim, ele vai começar a dar explicações aqui, ele já vai jogar muito mais para o Antigo Testamento, coisa que é muito legal de fazer também. E aqui vem a explicação, né? Por que Mateus faz isso? Que ele começa a dar um monte de referência do Antigo Testamento. É o que eu falei, ele evangelizava judeus, que para eles ter citações, palavras parecidas, mostrar para eles que o Antigo Testamento se cumpria nesse Jesus Cristo, se cumpria em toda a passagem dele aqui na Terra, os convenceria de que ele era o Messias esperado pelos judeus. Entende? Então, é um pouco de tudo isso que vai te ajudar a fazer uma boa pregação. É um pouco de tudo isso. Esse livro também aqui é uma das últimas coisas que vai te fazer sentido comprar, tá? Mas tudo isso vai te ajudando a montar uma pregação. Eu li muito pouco de cada um, mas se eu fosse ler mais, nossa, ia ter conteúdo demais. Ia ter muito conteúdo. E o que eu ia começar a fazer? Eu ia começar a grifar, ia começar a anotar, aí eu ia fazer um rascunho. Ninguém tem uma folha sulfite aí, né? Esqueci de trazer uma. Pode ser uma folha normal, pode ser. Alguém traz aí que se eu levantar eu vou sair daqui. Ai! Nossa, o Boca quase quebrou tudo aqui. Então, pessoal, vamos supor que isso aqui fosse uma folha A4, tá? Imaginem uma folha A4. Agora eles estão tudo rachando o bico do Boca, coitado. A Nayara tá indignada aqui. É pra dar emoção, gente. Vamos supor que isso aqui é uma folha A4. O que eu faria com ela? Eu dobraria ela no meio assim, tá? E eu começaria a escrever aqui em cima, tudo certinho, aqui assim. Sabe por quê? Depois eu colocaria ela no meu ambão para pregar, ela ficaria escondidinha. E como ela era uma A4, eu ia dobrar mais uma vez aqui assim, ó, para ela ficar menor. Aí eu ia esconder ela aqui no meu ambão e ia estar com tudo meus tópicos ali. Sabe por quê? Porque eu não sou uma máquina para lembrar tudo isso. Também não sou obrigado, né? Então eu escreveria tudo ali, os tópicos, e ia lendo, batendo o olho neles ali. E aí, discretamente, no meio da pregação, como quem não quer nada, eu viraria o papel, entendeu? Aí você vai desenvolvendo a tua técnica aí, eu desenvolvi a minha aqui. E quando eu tô com mais tempo, eu faço no computador, divido o meu Word em 2 colunas, né? E aí já vem impresso já em 2 colunas, eu só faço a dobra só no papel depois e show de bola. Já tá pronto para eu pregar. E como que eu faria isso? Pegaria todo esse conteúdo. Maurício, mas eu não tenho tudo isso, eu tenho só o catecismo e só a Bíblia. Não tem problema. Não vai mudar nada. Você vai conseguir fazer um conteúdo top do mesmo jeito. Porque lá no catecismo, eu pegaria lá em Mateus 16, 13. Vamos lá em Mateus 16, 13 no nosso catecismo. Então, Mateus 16, 13... Vamos pegar aqui, ó, Mateus, já está na minha reta aqui o primeiro. 1969, parágrafo 1969.
969. Você que tem aí na sua casa, eu vou pegar lá. E eu ia começar a ler tudo que tem no catecismo falando dessa passagem. Então vamos lá, 1969. Na nova lei, pratica os atos da religião. Tá difícil hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. A esmola, a oração e o jejum, ordenando-os ao Pai, que vem em segredo em contraste ao desejo de ser visto pelos homens. Sua oração é o Pai Nosso. Aqui, muito provavelmente, ele já está falando de Jesus. Algumas coisas não vão ajudar muito, viu? Vocês vão ter que ir filtrando, que de repente não é o teu objetivo da pregação. E aí você vai fazer isso com todos os parágrafos do catecismo, tá? Eu fui fechar aqui o meu negocinho aqui. Com todos os parágrafos do catecismo você vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Mateus 16, vamos ver, 440. Vamos lá no 440, muito provavelmente ainda na profissão de fé. Então pode ser que vão ter mais informações para nós. Deve ter, porque está até grifado aqui no meu, como eu já fiz algumas pregações com esse tema. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. Então, bom, aqui nós vamos lendo tudo, aqui vai começar a nos ajudar muito, aqui vai também ter Filho único de Deus, nós vamos começar a conseguir ler muito mais de Jesus, Filho de Deus, enfim. E aí nós vamos até aonde nós achamos que é pertinente para o nosso estudo, tá, pessoal? Às vezes a gente volta também, a referência é para o 440, mas eu costumo voltar no 438, 439, ver se aquilo também me ajuda. Enfim, aí o que eu vou fazendo? Rascunhando. Vou rascunhando tudo. Não faço texto, tá, pessoal? Por exemplo, eu não fico copiando tudo na íntegra e fazendo textão que dá 10 folhas de pregação. Se você se organiza assim, tá bom, é o seu jeito. Eu não faço. Por quê? Depois eu acho muito difícil organizar tudo isso. E mais difícil ainda pregar com isso. Quando eu vejo irmãos meus que chegam lá para pregar, tem 10 folhas na mão, eu falo, rapaz, o cara é um artista, porque eu com meu papelzinho ali, só com meus tópicos, eu já me perco já. Eu imagino com 10 folhas, que tem texto, parece redação do Enem. É muito difícil de você se localizar. Se você quer fazer assim, não tem problema, tá? Mas é muito difícil de você se localizar no meio da pregação. Tem que entender que a tua pregação tem que ser dinâmica. Tanto é que muita gente que já ouviu minha pregação talvez nem saiba que eu fazia essas colinhas e deixava no meio do meu papel. Porque eu não fico ali parando para ler o que está escrito, fico repetindo o que está escrito. Não. Ali é bater o olho, lembrar daquilo que eu já estudei, é por isso que é importante eu estudar antes, né? Lembrar daquilo que eu já estudei e segue, e vai. E aí sim entra o acreditar na ação do Espírito Santo na tua pregação. Porque eu faço, lógico, com um roteiro na minha cabeça, um começo, meio e fim. Porque também, senão eu vou sair jogando coisa da pregação, ninguém vai entender nada. Então eu faço um começo, meio e fim, é lógico. Mas eu não quero fazer, eu não me prendo a fazer mínimos detalhes por mínimos detalhes, porque é aí que o pregador se perde, tá? Porque ele começa a falar, nossa, eu ainda não falei disso, nossa, eu pulei aquilo, nossa, eu esqueci aquilo. Aí, na cabeça dele, ele tá ali na frente, pregando, microfone na mão, 40, 50, 60, 100 pessoas na frente dele, e a cabeça dele pensando em todas essas outras coisas. É aí que a maioria das pessoas travam, tá? Então, isso ajuda, isso é uma técnica de pregação que ajuda. Fazer esses pequenos lembretinhos, só com os tópicos, aquilo que vocês acreditam ser mais relevante, vocês têm que passar um filtro. Não dá para vocês levarem tudo de uma vez. A maioria das coisas vai ficar só na cabeça de vocês. Quantas coisas que eu não pus nos meus tópicos ali, cheguei na hora, o Espírito Santo me inspirou a falar aquilo e nem estava na minha colinha, tá? Então, não fiquem preocupados, tá, pessoal? Fala assim, nossa, a partir de hoje eu não prego mais se eu não tiver tudo esses livros, não fizer tudo esse passo a passo e não chegar lá. Não é assim que funciona, tá? Vai aos poucos, teu catecismo, tua Bíblia de estudos, você vai fazendo tudo e a necessidade do tempo vai fazendo vocês adquirirem as outras coisas. Foi assim comigo, eu não sou nem um pouco diferente de vocês, sou igualzinho vocês. Comigo foi assim, com o tempo, com os anos, tá? Pessoal, eu basicamente montaria minha pregação assim, se eu tivesse alguma coisa no catecismo, que aqui eu fiz tudo muito rápido, né? Mas que me desse referências de documentos da igreja, eu iria aqui em algum... Aqui é especificamente os documentos do Concílio Vaticano II, tá? Mas podiam ser outros documentos de outros concílios, enfim, de outros tempos, que fosse ali do catecismo, me jogasse, eu iria ler. Do Código de Direito Canônico, não é sempre, porque há algumas coisas que são muito específicas, mas, por exemplo, outro dia o nosso irmão Ricardinho perguntou no grupo aí sobre o batismo em outras igrejas, se era válido dentro da igreja católica.
esse tipo de coisa, com certeza, eu faria o que eu fiz mesmo. Eu procuraria no Código de Direito Canônico, que é uma coisa muito específica de pode, não pode, lei e tal. Então, enfim. Aí você vai adaptando o material que você tem, você vai usando o que ele tem de melhor. Existem outros documentos que não são dessa forma. Então aqui tem o do Sínodo dos Bispos, a 15ª Assembleia Geral Ordinária, que eles falam para os jovens, se chama assim, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, documento preparatório. Então esse aqui é um documento que não é desses de conciliares, vamos dizer assim. Temos também uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Cristo Vivit, muito boa. Inclusive sigam o CLC de Itajubi, que eles postam muita coisa da Cristo Vivit, e é muito bom. Temos também uma carta encíclica do Sumo Pontífice Francisco Lumen Fidei sobre a fé. Então vocês podem encontrar documentos dessa forma também. Temos também, você que tem a Bíblia do Peregrino, abre lá, vai lá no início dela, antes das primeiras páginas dela, vocês vão ter o documento aqui, a Dei Verbum, Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Então a Dei Verbum ela vai falar tudo da Palavra de Deus, né? Só que ela divide, né? Ela começa aqui, tem algumas páginas aqui, depois a continuação é lá no fim. Aí você pula lá para... Depois das últimas páginas lá vai ter de novo, é uma folha mais grossa que eles usaram para fazer a Dei Verbum. Dei Verbum também, muito boa para estudar a Palavra de Deus. Vamos supor que vocês estivessem estudando sobre a Eucaristia. Sobre a Eucaristia nós teríamos a Eclésia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia. Vamos supor que vocês foram chamados para pregar sobre Eucaristia, sobre a missa, enfim, algo desse tipo, isso ajudaria muito. Sacramentum Caritatis também ajudaria muito para aprender sobre... Na verdade, ele vai falar da missa em si. É até interessante que ela vai falar do passo a passo da Santa Missa, mas ela vai falar muito especificamente da Eucaristia também. Enfim, eu estou tentando ver aqui, eu fechei os comentários, pessoal. Abriu de novo. Vamos ver. Deu certo. Então, eu uso um pouco de tudo, tá, pessoal? Tem muita coisa, não dá para mostrar tudo, talvez, para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Tem bastante coisa que eu não mostrei aqui, mas o que era mais importante eu mostrei. Bom, pessoal, então, basicamente, documentos da igreja, todos os documentos que eu mostrei para vocês, é que eu gosto de ter eles aqui impressos, né? Mas vocês têm tudo no site do Vaticano. O Catecismo da Igreja Católica vocês têm no site do Vaticano. A única coisa que vocês têm que comprar mesmo é a Bíblia do Peregrino, tá? Única coisa. Eu espero ter apresentado para vocês esses documentos de uma forma simples de ser usada. Espero, de fato, mesmo ter mostrado de uma forma simples de ser usada para que vocês consigam colocar em prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos abrir aqui para dúvidas agora aqui. Pode começar a mandar aí nos comentários do nossa live, que nós vamos tentando tirar as dúvidas de vocês aí na medida do possível. Eu não sei tudo, aquilo que eu não souber a gente responde depois, até legal que pode virar conteúdo para as formações dominicais que nós temos aí que o Paulinho manda. Mas eu vou tentar responder. Mas o que é mais importante, vocês entenderem que um bom pregador, ele busca em lugares seguros. Bom pregador não fica buscando em Google a esmo, achando blog, muito menos achando protestante, seja com blogs ou com vídeos do YouTube. Mas não tem... O Roberto aqui falou, tem muito mais pastor do que padre falando no YouTube. Assiste só os padres que já tá bom, tá? Não fica atrás de assistir evangelho, sabe por quê? Em algumas coisas pode ser que vão bater. Então, por exemplo, nós vamos falar da Santíssima Trindade. A Trindade, eles creem na Trindade tanto quanto nós, tá? Então talvez aí nós não encontraríamos um problema. Mas vamos supor que vocês estivessem estudando Mateus 16:13 mesmo, aqui com um pastor evangélico, por exemplo. Ele não acredita no papado, ele não acredita que Pedro foi o primeiro papa, que foi o alicerce que Jesus colocou na comunidade dos primeiros cristãos, como a pedra para começar a comunidade dos primeiros cristãos. Eles não vão acreditar nisso. Então, para que você vai acompanhar uma pessoa que está indo contra a tua fé? Aí depois você vai aprender com ela e querer ensinar no grupo católico. Não faz sentido, tá? A fins de estudo pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu assisto muito
conteúdo de outras religiões, tá? É por isso que eu sei falar de protestante, eu sei falar do Islã, eu sei falar de espírita. É por isso que eu sei, inclusive da protestante, eu sei falar das denominações protestantes, aquelas que são mais tradicionais, pentecostais, neopentecostais protestantes. Por quê? Porque eu estudo. E eu estudo que jeito? Meditando em casa? Não, eu assisto o que eles falam, eu leio o que eles escrevem, tá? Só que é o seguinte, eu já cheguei num ponto que eu consigo olhar para um material desse e falar, cara, isso aqui é completamente incompatível com a fé católica. Isso aqui eu jamais repetiria numa pregação, tá? Mas não tem problema nenhum você fazer, desde que você não tenha aquilo como a sua fonte para montar a sua pregação, tá? Então, basicamente, usem de documentos oficiais da igreja. Foi o que eu tentei mais mostrar para vocês aqui, são documentos oficiais. Quando não forem oficiais, tem alguns aqui que são muito seguros de serem usados. Já citamos alguns YouTubes, algumas coisas aí para vocês. Acredito que ajuda vocês em alguma coisa, né? Mas eu gostaria que vocês mandassem um feedback aí nos comentários, por favor. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês não compreenderam? Ó, entenda uma coisa, eu dei muita informação para vocês, tá? Eu sei disso. Eu sei que foi muita coisa de uma vez só. É que eu, infelizmente, só ia ter esse dia mesmo para apresentar isso para vocês. Depois vão ser destrinchadas outras coisas, tá? Tão importantes quanto. Mas eu sabia que ia ser só hoje, então é por isso que eu trouxe tudo de uma vez. Mas, tem um entendimento de uma coisa. A maioria das pessoas que estão assistindo não entenderam metade, tá? Então, se você quiser mandar no comentário uma pergunta, não tenha vergonha. Porque o resto do pessoal também não compreendeu tudo. Então, manda a pergunta mesmo, tira essa dúvida. Eu gostaria muito que fosse presencial essa formação, porque eu queria estar conversando com vocês, vendo vocês. É para ser algo muito próximo essa formação nossa, não é para ser algo... Nós estamos fazendo pela internet por necessidade, mas né, nós gostaríamos que fosse algo muito próximo. Por quê? Nós queremos acompanhá-los como pregadores, tá? Nós queremos ajudá-los de fato. A nossa pretensão aqui é de servir vocês. É essa a única pretensão que nós temos com essas formações, seja do Ministério de Pregação, Ministério de Música, Ministério de Intercessão, tudo que nós vamos fazer ao longo desse ano, seja no ministério que for, tá?